Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a Sensei Simone Moraes, a Sensei de Goiás, campeã mundial de judô dos veteranos e várias vezes campeã goiana. E vamos dar início ao segundo módulo de judô, primeiro dan, sobre as projeções fundamentais. Na Ueoazá, temos o Deash Barai, temos o Sasai Tsurikomi Eashi, tem o Isaguruma, temos também o Ogoshi, e aí vai. Vamos falar mais sobre as técnicas desse primeiro módulo, nós vamos falar sobre mais as técnicas na prática mesmo, né? E durante a aula eu vou falando como que o sensei do Japão me ensinou, como o sensei Shiozawa, que é o meu professor quando eu era mais jovem, o sensei foi o sensei Edson e depois o sensei Shiozawa, que ele é campeão brasileiro, foi campeão 15 vezes brasileiro, foi campeão do Japão, sensei Shiozawa, e eu vou ensinar o que ele passou para mim. Seja bem-vindo ao segundo módulo. Deash Barai, varredura do pé avançado. A origem e aplicação. Deash Barai é uma técnica fundamental de base, tem origem no judô e amplamente utilizada no jiu-jitsu. Sua aplicação é versátil, sendo eficaz em diversas situações, principalmente quando o oponente avança em linha reta, tenta uma entrada de guarda ou se desequilibra ligeiramente. A técnica pode ser usada como uma defesa eficiente contra ataques diretos, permitindo a transição para outras técnicas ou uma finalização. A adaptação da técnica é crucial, dependendo do tamanho e da postura do oponente. Ou seja, a gente pode dar uma Deash Barai e entrar eu uso Deash Barai e eu uso Taiotoshi, Deash Barai, e eu uso também o Ipponseo Inage. Então, né, a gente dá um Deash Barai e movimenta para entrar o segundo golpe. Né? Movimentação fluida. A execução precisa de Deash Barai requer uma movimentação suave, precisa impecável, ou seja, você movimenta e dá uma varredura do pé para avalancar. E esse Deash Barai a gente não faz parado, a gente faz o movimento, né, daquele movimento para trás ou para frente, e a gente põe a perna esquerda e dá uma varredura na perna. A execução precisa de precisão. A fluidez dos movimentos é crucial para enganar o oponente e criar a oportunidade perfeita para a varredura. Um movimento brusco alertará o adversário, permitindo ele se defenda ou contra-ataque. Então, devemos, novamente, vocês vão assistir vários vídeos no YouTube de Deash Barai. E aí, na sua casa ou no tatame, onde estiver praticando, você vai fazer o Deash Barai e filmar fazendo Deash Barai 5 vezes, no mínimo, ou no máximo 10 vezes. Aí a precisão do movimento, direcionando a varredura ao ponto exato, é fundamental para o sucesso da técnica. A percepção da postura do oponente é essencial para decidir o momento oportuno da execução à técnica. Então, devido à movimentação, você vai ver o momento certo de fazer a varredura, né? Contra o oponente. A prática e a compreensão das defesas do oponente irão refinar a execução e o time. Aí eu quero dizer o seguinte: o Deash Barai, o Goshi, são tudo esses primeiros técnicas que eu vou passar nesse segundo módulo são essenciais. Mas eu, particularmente, como sensei, eu começo a ensinar o primeiro golpe, mas é o Goshi. Eu começo pelo Goshi, depois eu vou ensinando o Ipponseo Inage. Eu gosto de ensinar muito o Taiotoshi, o Ipponseo Inage, os Otogari. Esses são os golpes que eu ensino em primeira mão, que a pessoa, para ter uma base,
ela tem que primeiro começar pelos Deash Barai, né, depois o Ghost, depois Isagoruma, depois esses golpes mais, né, Ippon Inage, Seo Inage, tem golpes que eu amo no Seo Inage, porque a gente que é baixinha, os golpes de Dash Barai é bom, né, mas golpes de braço e de perna mesmo, que os baixinhos usam mais é esse, né, que é o Ippon Inage, depois a gente vai usar também do quadril, que eu uso muito. Então é isso. Seja bem-vindo, vamos lá. Dash Barai, varredura do pé avançado. Nessa preparação, posicione-se corretamente em uma distância segura, mais próxima o suficiente para executar a técnica. Mantenha o seu equilíbrio e observe atentamente a postura e o movimento do oponente. Procure por sinais de desequilíbrio, hesitação e movimentos previsíveis. A técnica é mais eficaz quando o oponente está avançando em linha reta, tentando uma entrada de guarda ou se desequilibrando levemente. Observe o centro de gravidade, mantendo a postura firme e pronta para reagir. Enganando o oponente. Movimente-se com fluidez e precisão para enganar o adversário, criando oportunidade perfeita para a varredura. Evite movimentos bruscos ou previsíveis que possam alertar o oponente. Ou seja, quando estiver movimentando, não fica dando na cara que vai dar um Deash Barai. Utiliza pequenos movimentos de cintura e pés para distraí-lo e criar uma falsa sensação de segurança. A precisão do movimento, a leitura da postura do adversário são cruciais para o sucesso. Mantenha uma distância ideal para evitar que ele reaja rapidamente à sua aproximação. Execução da varredura. Execute a varredura com um movimento suave, rápido e preciso, direcionando ao ponto exato para desequilibrar o oponente. A varredura deve ser feita com a parte interna do pé, utilizando a força da sua perna e quadril para criar o impulso necessário. Focaliza-se o ponto de desequilíbrio do oponente, mirando com precisão. A velocidade e a precisão da varredura devem ser coordenadas para que ele não tenha tempo para reagir, ou seja, o Dash Barai deve ser feito com muita rapidez, porque se você fizer devagar, você leva um contra-golpe. Após a varredura bem sucedida, esteja pronta para realizar a transição para outras técnicas ou finalizações. Ou seja, quando você der a varredura, ele cair no chão, já cai em cima fazendo um golpe no chão. Esteja pronto. Isso dependerá da posição do oponente após a queda e sua própria abertura para continuar o ataque. Adapte-se sua estratégia com base no tamanho e na postura do oponente, sempre buscando a posição mais vantajosa. A prática regular e a análise dos possíveis cenários após a varredura são fundamentais para desenvolver essa fase da técnica. Okay. A pegada correta na manga de Dash Barai é muito importante para ter o controle e sucesso da técnica. A pegada correta na manga e gola do adversário é crucial. É importante manter a pegada firme, mas sem apertar demais, permitindo a mobilidade necessária. Uma pegada muito frouxa resultará em perda do controle do oponente, e quando a pegada muito apertada pode restringir seus movimentos e proporcionar ao oponente a chance de se defender com maior facilidade. Ajuste a pressão de acordo com a resistência do oponente, procurando sempre o equilíbrio entre o controle e a mobilidade de você movimentar o adversário e você mesmo. Pratique diferentes posições das mãos para encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de luta. Você vai, com o tempo, de tanto você fazer Dash Barai, Dash Barai, Dash Barai, você vai aprender a ter um movimento suave,
com graça e sem o desespero ou força, mas o Deash Barai se movimenta com muita graça, sem, é igual o caminho suave do judô. É um caminho suave, levemente, e dá aquela varredura, a perna por baixo, assim, que a pessoa cai sem ela nem perceber. Então, devemos praticar com muita graça, muita leveza. O deslocamento do corpo deve ser preciso e em sincronia com a varredura do pé. A varredura deve ser realizada com força e precisão, buscando o ponto de desequilíbrio do oponente, geralmente próximo ao joelho ou calcanhar. A velocidade são cruciais. Uma varredura lenta e previsível será facilmente defendida. Ou seja, se você fizer uma dash barai com muito devagar, você pode levar um contragolpe. Em vez de você dar um dash barai, ele vai te dar um taiotoshi, outro golpe, você nem vai perceber. Então, tudo é com muita graça, leveza, mas com muita rapidez. Esse golpe de Ashbarai, com o tempo você vai pegando, você tem que fazer com muita rapidez. Para você voltar também com rapidez, fazer com rapidez, levar a pessoa a cair e nem perceber, né? Pratique diferentes ângulos de abordagem para confundir seu adversário e criar oportunidade e a coordenar o movimento do seu corpo com a varredura, usando o seu peso para maximizar a força do golpe. E mantenha a postura equilibrada e relaxada para aumentar a eficiência da técnica. E veja vários vídeos deste golpe em torno desses módulos, todo final de cada golpe que eu estiver falando, você vai entrar no YouTube e vai ver vários vídeos dos golpes que eu estiver ministrando, ok? E é isso aí. Isaguruma. Isaguruma, roda de joelho, ou seja, não tem nada a ver com Deash Barai. Isaguruma é uma técnica que você vai colocar seu pé, a palma do pé, perto do joelho. Isaguruma é uma técnica de giro que visa desequilibrar o oponente por meio da rotação do próprio corpo, utilizado quando o adversário está em pé com a guarda aberta ou tentando entrar em uma posição de combate. Ou seja, quando ele estiver te atacando, você pode dar uma puxada e dar uma entrada com o pé na direção do joelho, abaixo do joelho, e fazer um giro e desequilibrar e puxar, né? E depois você pode, a posicionamento ideal. Para a execução da técnica, o praticante deve posicionar o corpo de forma estratégica, com o quadril próximo ao oponente e a perna de apoio firmemente posicionada. Essa postura garante a força e o controle durante o giro. A direção do giro e o deslocamento do oponente deve ser sincronizada. Então, no momento que você dá o giro, você já puxa o oponente na rotação, para que o oponente seja projetado em uma direção segura e eficiente. O praticante deve guiar o movimento de forma suave, mas firme e rápida, para que o oponente não consiga se equilibrar. Ou seja, Isaguruma, também como quase milhares de todas as técnicas, tem que ser com muita rapidez. O uso da perna como apoio. A perna de apoio deve ser utilizada como ponto de força para a rotação do corpo e para controlar o equilíbrio durante a execução da técnica. Enquanto uma perna está lá perto do joelho, a outra está segurando o seu corpo. A perna de apoio deve permanecer firme e bem posicionada para garantir a estabilidade e a potência do giro. O Isaguruma, roda-joelho, tem um controle do equilíbrio, é muito importante. Então, a técnica exige controle preciso do equilíbrio durante a execução, para evitar quedas ou falhas na projeção do oponente, ou do adversário. Mantenha uma postura estável com a perna de apoio firmemente plantada no chão e o peso do corpo distribuída adequadamente. A técnica correta do giro, a postura adequada e a forma da perna de apoio contribui significativamente para o controle do equilíbrio. Pratique a técnica lentamente e concentre-se na sua própria postura. Lentamente praticando, mas quando tiver
aprendendo, né? Mas quando estiver lutando, tem que fazer rapidamente. Existem várias variações de Isaguruma, cada um com suas nuances específicas, permitindo adaptações em diferentes situações e estilo de luta. Eu lembro que um amigo meu era uma luta dos pesados. Ele foi lutar com um homem de 150 quilos e ele tinha 105 quilos. No meio da luta, ele deu um Isaguruma no 150 quilos lá e caiu e ganhou de Ippon, no campeonato veterano lá em São Paulo. Foi lindo, filmei. E então, assim, independente do peso do adversário, a gente não precisa usar Isaguruma, Deash Barai, não precisa usar força, só tem que ter muita técnica de já desequilibrar o oponente e dar aquela puxada e passar a perna que cai, né? Aplicação e contra-ataque. O Isaguruma pode ser aplicado em diferentes distâncias e ângulos, dependendo da posição do adversário. E é efetivo contra oponentes com guarda aberta, tentando agarrar ou tentando um ataque. Esteja preparado para contra-ataque. Mantenha sua postura atenta e adaptável. Ou seja, quando você der o Isaguruma, volta rápido, para não ter um contra-ataque. Pratique contra diferentes tipos de oponentes para desenvolver sua capacidade. Ou seja, quando estiver treinando, tenta fazer o Isaguruma com todo tipo de peso, até de 40 quilos até 150 quilos. Se o seu colega de treino não permitir, conversa com ele, fala, deixa eu jogar aí você durante a luta do Isaguruma. E aí ele, né, e esteja lutando com todo tipo de colega, porque quando você luta só com o seu peso, quando chega na luta do campeonato, você geralmente perde. Eu sempre percebi que meus colegas campeão brasileiro, ele lutava desde a faixa branca até a faixa preta, e desde o peso leve até o pesado, independente de que ele é leve, ele lutava com os pesados, porque quando você luta com os pesados, chega lá na frente, você consegue pegar o seu peso mais leve, entendeu? Então é bom treinar com todos e pedir para o colega deixar para colocar, fazer o Isaguruma. Sasai Tsuri Komiyashi. Bloqueio e levantamento, levantando o pé. Sasai Tsuri Komiyashi é uma técnica que combina bloqueio do pé do oponente com um movimento de puxada para desequilibrá-lo. A técnica visa criar um ponto de apoio para o próprio corpo enquanto desequilibra o adversário. É crucial entender a mecânica do desequilíbrio, utilizando a força do oponente contra ele mesmo. O tuning e a precisão são vitais para o processo dessa técnica. O praticante deve levantar o pé do oponente com o uso da perna e do quadril, utilizando o peso do oponente a seu favor. A ação deve ser fluida e coordenada, evitando movimentos bruscos que possam alertar o oponente. O pé do adversário deve ser bloqueado com firmeza, mas sem excesso de força, para evitar que ele se solte ou que o praticante perca o equilíbrio. A posição do próprio pé do praticante é fundamental criar um ponto de apoio estável. A técnica utilizada utiliza o peso do oponente a seu favor, aproveitando a força gravitacional para realizar o bloqueio e o desequilíbrio. O praticante deve antecipar o movimento do oponente para calcular com precisão o ponto de aplicação de força. O peso corporal do praticante deve ser usado para auxiliar no deslocamento e no giro, pois o bloqueio bloqueia o pé, após o bloqueio do pé. A eficácia da técnica depende em grande parte da compreensão da distribuição do peso do oponente e da capacidade de tirar proveito dessa informação. Ou seja, o desequilíbrio da puxada, e no momento da puxada, já com o pé, já com a parte de baixo em cima perto do cotovelo, do pé, da ponta do pé, passa
no adversário, puxa para cima, faz a varredura e joga ele no chão. É importante estar preparado para contra-ataque do oponente. Após realizar essa ação, o praticante deve manter-se em posição de guarda, deve voltar rapidamente para a posição. A postura e a posição dos braços são cruciais na hora de minimizar os impactos e manter o controle da situação. A prática regular e fundamental para melhorar a capacidade de reação frente a diversas situações. Então, quando estiver treinando, pratica várias vezes a sete surikomi-ashi, várias vezes, fazendo aquela caminhada do lado, aí quando estiver lá no lado, faz aquela varredura e joga o oponente, seu colega no chão, pratica no treino, e se o colega não permitir, pergunta, fala para ele movimentar e deixar você fazer nele, jogar no chão, porque quando mais você joga, mais você aprende. O Sensei Shozawa falava, a gente aprende judô é caindo, quando mais você cai, mais você aprende. O Kigoshi, quadril flutuante, é uma técnica de projeção que utiliza a força do quadril para desequilibrar o oponente. Você está vendo a figura aí? É uma técnica de base que usa no judô e no jiu-jitsu, utiliza em diversas situações de combate. O praticante deve posicionar o corpo de forma estratégica, com o quadril próximo ao oponente e a perna de apoio firmemente posicionada. A real rotação do quadril deve ser rápida e crucial para a execução da técnica, garantindo a força e o controle da projeção. Então, o Kigoshi também tem que dar uma entrada rápida, dando um giro de quadril para entrar o braço por fora, e a entrada da técnica deve ser precisa e rápida, utilizando o peso do corpo para desequilibrar o oponente. O encaixe do corpo e dos membros é crucial para garantir a eficácia da projeção. É importante manter a postura correta, com a perna de apoio firmemente posicionada e o corpo alinhado. Ou seja, o corpo, quando estiver virado e de costa para o oponente, deve estar com os pés paralelos e com os braços por trás, e execução da técnica exige fluidez e coordenação dos movimentos. A prática constante é essencial para dominar a técnica e desenvolver a fluidez e a rapidez necessária. A técnica pode ser utilizada em diversas situações, como na guarda e em situações de transição, ok? Então, nós devemos ver que nessas figuras que você viu, ele pôs o braço atrás e atrás das costas do oponente, e a coluna ficou de quadril, entrou, né, e deu uma puxada no braço e joga o oponente para o chão. E isso tudo numa rapidez. No início, você vai aprender devagarinho, passo a passo, né? Entrada do pé, depois outra entrada do outro pé, dá o giro do quadril. Nesse giro já tem que estar com o braço lá atrás e o outro segurando na manga e dando uma puxada. E nessa puxada já jogando o adversário no chão. Quando você joga o Kigoshi no chão, já chega caindo para segurar no chão. É assim que geralmente o pessoal faz. Não solta o oponente. Você não pode jogar o Kigoshi, jogar o oponente no chão e deixar ele para lá, não. Você deve segurar o Kigoshi e jogar no chão e cair em cima, já segurando ele no chão. Que vai que não foi Ippon, já segura no chão e termina no chão. É isso. Hello! Conclusão do módulo 2. Com o conhecimento adquirido nesse módulo, você está pronto para praticar e aprimorar as técnicas de projeção de perna e quadril. A prática constante e a análise de seus movimentos são essenciais para o domínio das técnicas, ok? Vocês vão praticar. Quando mais pratica, mais aprende. Porque o judô é repetição, milhões e milhões e milhões de vezes. Comece praticando lentamente, focando na precisão e na técnica correta, antes de aumentar a velocidade e a força.
ok? Grave seus treinos para analisar posteriormente sua postura, o alinhamento do corpo e a eficácia da técnica. Preste atenção aos detalhes, como pegada, o posicionamento da perna, a rotação do quadril, a mão atrás das costas. Procure um parceiro de treino com experiência para receber um feedback e orientações. Não fica chateado de receber falando que está errado, porque a humildade é o princípio do crescimento, né? E o orgulho é o princípio da queda do judô. Lembre-se que a consistência é fundamental, portanto, estabeleça uma rotina de prática regular. Eu acho que judoca, que quer aprender, que quer ir para frente, tem que treinar 3 vezes por semana e treinar mesmo. E lembre-se nessa consistência, estabeleça a rotina de treinamento, mesmo que seja apenas alguns minutos.